Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você é a pessoa que deixa um like aqui embaixo, que se inscreve aqui no canal, dá aquela moral pra gente aqui. Afinal de contas, estou trabalhando no dia do meu aniversário, tá? Inclusive, o dia que eu virar deputado federal, e não, isso é só uma brincadeira, eu não vou entrar na política. Mas o dia que eu virar deputado federal, eu vou passar uma lei, vou propor uma lei da pessoa não trabalhar no dia do seu aniversário. Acho que quem concorda aí comigo, pô, imagina. Ah, mas eu faço aniversário dia 1º de janeiro, meu aniversário é no feriado. Pô, irmão, tua cesárea podia ter sido em outra data. Enfim, vamos parar com a brincadeira e vamos embora, tá? A gente fala aqui sobre Fluminense e Volta Redonda. Informação divulgada pelo Wellington Campos, jornalista da Rádio Tupi, é que a venda antecipada de ingressos de Fluminense e Volta Redonda está maior do que de Vasco e Flamengo no Engenhão. Vou repetir. Informação do Wellington Campos, no final do dia dessa sexta-feira. 11.628 ingressos vendidos para Fluminense e Volta Redonda. Pouco. Eu sei que é domingo de carnaval, eu sei que é uma data ruim, eu mesmo tenho cheio de complicações para poder estar nesse jogo, eu sei, é normal. Ainda assim, são 11 mil pessoas só, é pouco, não tô falando que isso é muito não. Mas o sábado de carnaval, que tem Vasco e Flamengo no Engenhão, está estagnada nos 10 mil ingressos. Se no final de semana, independente do jogo ser no Engenhão, tá? Tiver mais gente no Fluminense e Volta Redonda do que no Vasco e Flamengo, a gente pode começar a chamar Fluminense e Volta Redonda de o clássico dos bilhões, né? Porque, já que Vasco e Flamengo é o clássico dos milhões, né? Pode chamar de clássico dos bilhões, que tem mais gente. Aí pode falar, mas é no Engenhão, porque o outro jogo é no Maracanã. É óbvio, gente, eu sei que isso faz diferença, eu sei que o Maracanã é mais central e tal, eu sei disso tudo. Mas são duas torcidas, né? Vai lembrar até, mas a capacidade do Engenhão, ela tá reduzida porque atrás dos gols não vai ter torcida. Show de bola, isso seria um impedimento de esgotar o ingresso, né? Se o Maracanã tiver 70 mil e o Engenhão tiver 35, aí, teve o dobro de público. Não, aí o cara do Engenhão pode falar, peraí, mas aqui só cabe 35, não tinha o que fazer. Show de bola, aí realmente a gente tá falando de uma ocupação de 100%. Agora, se tiver mais gente, tiver 25 mil no Maracanã, que é pouco, repetindo, 20 mil, 25 mil, vai ser pouco, gente. O Maracanã tem que estar lotado em jogo do Fluminense sempre, todos os jogos. Mas obviamente que eu não vivo nesse mundo de ilusão, eu entendo as coisas que acontecem. Agora, se tiver 20 mil no Maracanã e 15 no Engenhão, vai sobrar lugar no Engenhão. E no Maracanã também vai sobrar, mas vai ter mais tricolores, é uma torcida só. Enfim, né? Confesso que a parcial de 11 mil me animou, tá? Apesar de eu ter falado isso tudo aqui que é pouco e tal, eu tava esperando um público de menos de 10 mil pessoas nesse domingo lá no Maracanã. Mas enfim, vamos ver. Achuto que com a venda no sábado, a venda presencial no domingo, acho que bate uns 20 mil nessa semifinal. Vamos passar para a próxima notícia? Mas ainda falando de Fluminense e Volta Redonda, né? Que estão com a camisa aqui atrás. O Fluminense teve, durante essa sexta-feira, o retorno de 2 jogadores aparecendo nas fotos que o próprio Fluminense posta ali no treinamento. O Fluminense colocou fotos do treinamento nesta sexta-feira com Facundo Bernal e Thiago Silva, e essas fotos estão na sua tela agora. E olha só, o Thiago Silva aparecendo lá no fundo, né? Ali tem o Martinelli no primeiro plano, o Freitas no segundo plano e o Thiago Silva lá, mas você vê já treinando normalmente ali com bola. O Bernal também é a mesma coisa, ali tentando desarmar o Freitas, tem o Freitas e o Freitas, né? Enfim, e o Lelê que segue lá no CT, né? A gente chegou até a informar aqui questão do Ceará, né? Do desejo do Ceará na contratação do Lelê. O Ceará acabou fechando com o Pedro Raul, desistiu da contratação, fechado o mercado. Lelê fica no Fluminense e vai ficar pelo menos esse primeiro semestre por aqui. Tem uma outra janela que pode sair no final do Carioca, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação. Mas então, voltando ao Thiago Silva e ao Bernal, a situação é a seguinte, tá? Não é uma situação tranquilona para os dois já jogarem contra o Volta Redonda, sem qualquer tipo de problema. Obviamente, o jogo contra o Volta Redonda é um jogo importante para o Fluminense. É um jogo que demanda um cuidado e etc. Mas vale lembrar, o Thiago Silva está fora já desde o Fla-Flu, está fora há um bom tempo, justamente por causa das dores no calcâneo esquerdo,
que ele sentiu, né, dores no calcanhar esquerdo, que ele sentiu lá no jogo contra o Flamengo, que ele ainda não se recuperou, é uma lesão que já vem desde o jogo contra o Atlético Mineiro no ano passado e não tem que correr feito louco para poder voltar com ele a campo. Por mais que o jogo do Volta Redonda seja importante, a gente tem outros 60 jogos, 50 jogos importantes na temporada. Não vou dizer que são 50 não, mas a gente vai ter pelo menos mais uns 20 jogos importantes. A gente não pode correr o risco de colocar ele, mais uma vez, num desespero para uma semifinal de Carioca e de repente perder o cara no Brasileirão nas primeiras 10 rodadas e ele chegar combalido ali no Mundial de Clubes. Então, não sou adepto do desespero com o Thiago Silva não. Tá bem, tiver condições, vai pro jogo, mas se não tiver, tá tudo bem. O melhor gramado que possivelmente ele vai ter é o de agora, né? No Maracanã, sem viagem. Os 2 próximos jogos do Fluminense são em Caxias do Sul, lá contra a equipe do Caxias, no Estádio Centenário, na próxima quarta-feira. Confesso que eu não sei como tá o gramado por lá. E o do Volta Redonda tava um pasto, na vez que a gente jogou lá no início do Campeonato Carioca, no próximo domingo. Então, assim, vamos ver como é que vai ser a escolha, até porque se a gente for pra final do Carioca, provavelmente a final do Carioca, o jogo de ida já é na próxima quarta-feira, sem ser agora a outra, já é no dia 12. E aí vamos ver como é que ficaria o Thiago Silva. Já o Facundo Bernal é um pouco mais tranquilo, né? No caso dele, ele tomou uma pancada ali na perna esquerda, lá na partida contra o Nova Iguaçu, e por isso vinha ficando fora, mas, enfim, a gente já tem jogadores, trouxe o Otávio, que é quem concorre na posição ali com o Facundo Bernal, né, pela resposta do Mano Menezes lá à nossa pergunta, ele fala isso, né, que ele vê Otávio e Bernal como 5, e ele foi buscar a contratação do Otávio, talvez porque não veja tanto assim no Bernal, e o Bernal já é banco mesmo, não faz uma diferença tão grande assim. A gente meio que ainda fala de Fluminense e Volta Redonda. Por que meio, Gabriel? Porque a gente vai falar sobre Lescano, Rubem Lescano. Ele, o meia paraguaio que acabou de chegar, já foi anunciado pelo Fluminense, já está registrado, tudo bonitinho, só que a 10ª contratação do Fluminense no ano só vai poder jogar o jogo. Na teoria ele pode jogar o jogo contra o Caxias, mas enfim, né? Não pode mais jogar o Campeonato Carioca, tá? Ele vai poder jogar a Copa do Brasil e vai poder jogar Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Mundial, etc. Mas não pode jogar Campeonato Carioca. Isso porque no regulamento do Campeonato Carioca diz que inscrições de novos jogadores só podem ser feitas até o penúltimo dia útil antes das semifinais do Campeonato Carioca. Ou seja, até quinta-feira, já que a semifinal é no domingo, né, no sábado. O último dia útil era sexta, né, o dia 28. O penúltimo dia útil era o dia 27. Então, no dia 27 foi o último dia no qual o Fluminense poderia registrar jogadores. O Lescano chegou na sexta, não está registrado no Campeonato Carioca. Ok, para jogar a fase final, enfim, o regulamento parar um pouco antes é ok. Então deve ficar treinando, é um jogador muito jovem, é um jogador que vem pra gente ter calma com ele, tá? Ter calma com o Lescano de cara. Mas obviamente é um jogador também que a gente vai ficar de olho em relação às possibilidades de incluí-lo ali no circuito de entrar no jogo. A contratação do Lescano não é para 2025 apenas, é um contrato até 2029. Tá? E aí aquele detalhe, se é um contrato até 2029, calma, né? O cara não precisa jogar tudo da vida dele em 2025. Vamos com calma, porque afinal de contas a gente tem um contrato longo com o garoto, não é pra queimar o garoto, não é pra ter um problema, etc. Não, é pra ele virar uma solução. O ponto principal é esse. Falando em garoto que chegou, né, como garoto, demorou a virar solução, e que a gente deu tempo e deu tudo certo. Importante, tá? Saiu uma estatística sobre o John Arias, a estatística do SofaScore, né, do aplicativo de futebol, que o John Arias é disparado o jogador da Série A com mais passes decisivos na temporada 2025. Há não muito tempo atrás tinha saído uma estatística de que o John Arias era o jogador com o maior número de assistências e passes decisivos desde 2021, quando ele chegou... De 22, na verdade. Acho que é de 22, quando ele vira titular do Fluminense. Ninguém no Brasil tinha mais do que ele. E é interessante porque o Germancano, desde 2022, ninguém no Brasil tem mais gols do que ele também. Então a gente olha tanto gols quanto assistência, está lá com a gente. Só que chama um pouco a atenção é que você olha quem compete, quem tá no top 5 dos dois é o Hulk. É bizarro, né? Acho que a gente às vezes não tem noção do tamanho do que o Hulk faz no Brasil. Porque tá no Atlético Mineiro, né? Se estivesse no Flamengo, já tinha estátua no centro do Rio já pro Hulk.
Mas voltando aqui, tá? Não é só o número de passes decisivos, não. O John Arias tem 34 até agora. É que o segundo lugar é o Palmeiras com 24, pô. Isso considerando os jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. É o Rafael Veiga, que tem 24. Depois tem o Oscar do São Paulo com 24, o Alan Patrick do Inter com 23 e o Estevão com 22 no Palmeiras. Não dá nem pra dizer que são muitos jogos, porque o John Arias já jogou muitos jogos. Porque a verdade é que o John Arias vai ter o quê? 7 jogos? 6 jogos? Porque ele ainda estreou depois, né? Se eu comparar aqui os jogos do Rafael Veiga nessa temporada com os jogos do John Arias, eu vou achar o John Arias com 7 jogos, 6 do Campeonato Carioca e 1 da Copa do Brasil, e o Rafael Veiga com 10 jogos. Né? E aí a gente vê a diferença também dos dois times. Né? O John Arias fez esses 34 passes decisivos se transformarem em 4 assistências. Já o Rafael Veiga fez esses 24 passes decisivos se transformarem em 6 assistências. É aquela dificuldade que a gente sabe, né, do Fluminense teve com o centroavante no início desse ano. O Germancano, apesar das perdas de gol, já tem um número de gols muito alto para essa temporada, né? Mais do que ele já fez na temporada passada inteira. Só a título de comparação, o Oscar, como eu falei, também tem 10 jogos, tá? Então, também é um cara que tem 3 jogos a mais do que o John Arias para ter 10 passes decisivos a menos. E o Alan Patrick, esse tem menos. Esse tem 6 jogos e tem 23 passes decisivos. Esse já tá mais um pouquinho parecido ali com os números, ou pelo menos concorre ali com os números do John Arias. Impressionante, né? Um jogadoraço, cara. Não vendê-lo, tê-lo ainda aqui no Fluminense é uma contratação nota 10 pra temporada. É isso. Notícias aqui nesse sábado, informações importantes pra você ficar bem informado um dia antes da semifinal do Campeonato Carioca. Beleza? Tamo junto. Hoje ainda sai um vídeo aqui no canal analisando o mercado de transferências do Fluminense, analisando o elenco do Fluminense, como fica posição por posição, pra gente ter um pouco de noção do elenco que tá na mão do Mano Menezes. Já é? Tamo junto, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, que isso ajuda bastante. Valeu.